primeiro eu queria, Sérgio, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, inclusive com uma mesa tão brilhante que a gente sempre aprende. O Carlos sabe que eu não falo nada de mudança do clima antes de falar com ele para não falar bobagem. Ele sabe disso, né? Enfim, eu queria primeiro falar um pouco da história da convenção, que o Carlos falou, e dizer que a convenção foi negociada no final da década de 80, com base no primeiro relatório do IPCC. E aqui tem um dado importante, que realmente a criação do IPCC eu acho que é uma das coisas mais geniais do século passado. Infelizmente, nós não fizemos a mesma coisa com biodiversidade, que só veio correr agora, recentemente, sem o peso, na verdade, da convenção do IPCC. E que, na negociação de Kyoto, quer dizer, nós vivíamos um mundo radicalmente diferente do que é de hoje. Eu estive em Kyoto, a Estela lembra, nós estávamos na Secretaria de Meio Ambiente, e ninguém imaginaria que a China se tornaria o principal país emissor, e o mundo, naquela época, estava muito dividido entre norte e sul. Quer dizer, e foi isso que marcou toda a negociação do protocolo de Kyoto. E uma observação no que você falou, né, Sérgio? Quer dizer, a Rio 92 foi bem sucedida porque o país anfitrião, que foi o Brasil, teve um protagonismo muito importante. E Copenhague foi mal sucedida porque o governo dinamarquês errou totalmente, quer dizer, não tinha liderança, até em questões práticas. Eu fiquei 8 horas na fila para poder entrar no ambiente. Eu era da delegação brasileira, o Chico estava também, nós ficamos lá horas para poder entrar. Quer dizer, eles sequer previram um número de delegados. E o que aconteceu de lá para cá? Quer dizer, primeiro, como o Sérgio falou, quer dizer, até, digamos assim, Copenhague, quer dizer, países como o Brasil tinham uma perspectiva de negociação muito diferente e uma cultura muito diferente. Quer dizer, a obrigação de reduzir os gases de efeito estufa é uma obrigação dos países ricos. Quer dizer, eles têm que dar o exemplo, eles têm que dar liderança, exercer a liderança, e esse tema não replicava em países como o Brasil, como deveria replicar. Quer dizer, nós considerávamos, de maneira geral, que era um assunto que não nos pertencia, pertencia na negociação no sentido de pressionar os ricos, mas não tinha uma replicação na agenda doméstica brasileira. Isso tanto é verdade que, ainda que o Brasil tenha sido o primeiro país a assinar em todo o processo de ratificação das convenções de 92, quando estava para entrar a Convenção de Mudança do Clima no Congresso brasileiro, o Congresso não tinha apreciado, quer dizer, era uma questão meramente burocrática, porque não se entendia muito qual seria a repercussão em países como o nosso de aderir ou participar de decisões importantes como essa. E, aliás, um dado até interessante de negociação. A Convenção da Biodiversidade, ela, na verdade, teve resistência dos Estados Unidos e, na época da negociação, quer dizer, os Estados Unidos queriam uma flexibilização e nós não concordamos. E o problema é que os Estados Unidos não entrou e ela ficou, os biodiversos que me perdoem, uma convenção café com leite, porque se o principal país do mundo não participa, a principal economia do mundo não participa, quer dizer, a convenção nunca teve o peso da Convenção de Mudança do Clima. O que aconteceu, que já foi falado aqui? Quer dizer, houve uma mudança radical de estratégia de negociação, até porque em Cancún, o grande receio em Cancún é que acabasse ali a negociação de mudança do clima. Era um baixo astral e uma depressão tão grande depois do resultado de Copenhague. A Daniela lembra disso. Aliás, eu quero dizer para vocês que a melhor reportagem sobre Copenhague foi a Daniela que publicou no Valor Econômico. Se alguém quiser saber o que aconteceu lá, ela é tímida, mas a verdade é que a melhor reportagem... Inclusive, reconstituiu essa reunião. Não, é verdade, ela escreveu a melhor reportagem. Eu falei isso para ela privadamente, agora eu falo público. Em política é o contrário, mas enfim, né? Não é? Enfim. E o que aconteceu? Quer dizer, depois do fracasso de Copenhague, que, na minha opinião, aliás, o Brasil teve protagonismo, deve-se dizer que o Brasil sempre teve protagonismo, o Lula teve um protagonismo importante, até fez 2 discursos
conflitantes, um seguindo a linha do Itamaraty, que é não aceitar compromissos, e, num segundo momento, ele percebeu que era um equívoco e mudou a posição brasileira. Quer dizer, o Brasil sempre teve protagonismo. O grande desafio do Brasil é que o protagonismo internacional não se reflete na agenda política brasileira e na agenda política não só de Congresso, na agenda política de tomada de decisão em relação a assuntos que são extremamente importantes. Quer dizer, infelizmente, e de uns anos para cá, talvez seja porque eu fui um deputado da Constituinte, quer dizer, eu dei uma entrevista sobre isso, que o Chico Graziano não gostou, mas, enfim, a política brasileira ela tem perdido muito conteúdo. E a agenda a política brasileira, especialmente nos últimos meses, ela não comporta uma agenda de conteúdo e temática. Quer dizer, a política, o conteúdo está se descolando da política dos partidos políticos e da política congressual. Isso se reflete dramaticamente num tema como o nosso de mudança do clima. Quer dizer, esse tema não está na agenda nacional, como quando entra na agenda dos estados, na minha opinião, entra no sentido contrário. Quer dizer, do que eu estou falando especificamente? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, o Sérgio colocou uma questão que eu acho que é a grande questão desafiadora das negociações multilaterais, como as decisões se refletem em políticas nacionais e políticas domésticas. Quer dizer, e como é que você enfrenta e qual é a correlação de forças que você enfrenta nos países em relação aos interesses que estão sendo afetados negativamente por uma decisão internacional. As pessoas acham que isso aqui acontece só nos Estados Unidos, não é verdade, isso acontece no Brasil também. Durante toda a negociação da Rio 92, havia um movimento aqui no Brasil de que a reunião seria promover a internacionalização da Amazônia, você lembra, Carlos? Afetando a soberania brasileira, é uma asneira, uma bobagem, mas isso contaminou muito o debate no Brasil. Quer dizer, tanto que o grande esforço é dizer, não, essa é uma reunião que não é sobre o Brasil e não é sobre a Amazônia. E, enfim, quer dizer, o grande desafio é esse. E, infelizmente, eu acho que nós não temos sido capazes de colocar na agenda política brasileira esse tema da mudança do clima para que possa se desdobrar em uma série de políticas governamentais e políticas públicas. Quer dizer, nós estamos muito deslocados, na verdade, ou seja, os climáticos estão muito deslocados dessa agenda. E não só a nível nacional, a nível dos estados também acontece a mesma coisa. E por que eu estou falando isso, que também é uma discussão de natureza legal? Quer dizer, o Brasil é o país que assume compromissos, mas o desdobramento desses compromissos se dá nas outras esferas da federação. Quer dizer, o Brasil, o país, assume compromisso, aliás, isso já aconteceu no campo dos direitos humanos, eu não sei se vocês lembram, quando teve o massacre do Eldorado Carajás, e que o Brasil era cobrado pela comunidade internacional, só que a decisão do julgamento, o julgamento estava na esfera do judiciário estadual. E na mudança do clima também acontece um pouco isso, quer dizer, parte das atribuições não está na União, ainda que eu cada vez mais me convença que ela teria um papel mais protagonista como articulador, como coordenador, que tem exercido, inclusive em relação a políticas estaduais e municipais, e até acoplando a política de comando e controle, uma política de inovação, uma política de instrumentos econômicos, enfim, tudo isso que vocês estão cansados de saber. Só que, voltando à política, ao cumprimento das metas, quer dizer, o grande desafio do direito internacional, e eu lembro, participei de algumas negociações, nunca fui negociador, é que no direito internacional não tem sanção. Quer dizer, o país que não cumpre, quer dizer, você não tem como criar uma sanção no sentido clássico e tradicional. Que é só o constrangimento moral da vergonha. Não é isso? Ainda que com o tempo a gente possa trabalhar na Organização Mundial do Comércio, em outras instâncias, quer dizer, mecanismos que inclusive não inibam isso, porque quando você discute barreira ambiental na Organização Mundial do Comércio, ela é considerada, quer dizer, uma restrição não tarifária e normalmente condenada pela Organização Mundial do Comércio. Então, voltando, quer dizer, o grande desafio do Brasil é como nós vamos cumprir
esses compromissos. Vou entrar numa das áreas que o Carlos conhece muito bem, que é a área de redução de desmatamento e restauração de ecossistemas ou restauração florestal. Quer dizer, o Brasil, não exatamente no compromisso que apresentou, mas no cumprimento do Código Florestal, existe uma obrigação do Brasil aí de recuperação de 12 milhões de hectares. Não é isso? Quer dizer, e não vejo objetivamente nenhuma condição do Brasil cumprir isso, a menos que nós tenhamos uma política pública completa e radicalmente diferente que viabilize isso. Então, eu só estou colocando para vocês, quer dizer, um campo que é um campo que gerou um enorme conflito aqui. Eu estou com o pessoal da Sociedade Rural Brasileira aqui olhando para ele, dizendo que queremos o cumprimento do Código Florestal todos juntos. Mas, entre nós, a viabilidade do cumprimento do Código Florestal, na minha opinião, está muito remota. E a proposta brasileira, entre outras coisas, conta com o cumprimento da legislação ambiental brasileira, sem que eu veja algum sinal de estruturação de uma política florestal brasileira que permita isso. Segundo lugar, que eu acho que é um tema que a gente precisa começar a discutir, que é a governança do clima no Brasil. Até aqui, o Ministério do Meio Ambiente teve um papel muito relevante. Aliás, eu quero assinalar que a ministra Isabela teve um papel muito importante na negociação do clima por várias razões. Uma, que ela tinha intimidade com Ban Ki-moon, porque ela participou de algumas comissões internacionais representando o Brasil. E no momento de crise, inclusive, quer dizer, não sei se vocês sabem, a Daniela deve saber disso, ela participou também na reunião entre o Brasil e Estados Unidos com a presença do Obama e da Dilma, a ponto do próprio Obama sugerir o nome da Isabela para fazer um papel facilitador. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas, voltando, quer dizer, a governança do clima nós vamos ter que discutir do ponto de vista da federação, porque à medida que o desmatamento deixar de ser relevante, como foi falado aqui, outros setores emissores terão mais relevância, eventualmente, que a mudança do uso do solo, que é energia e transportes. E como nós vamos engajar esses setores, tanto do ponto de vista institucional do governo, quanto do ponto de vista dos stakeholders dessa área, é uma questão em aberta no Brasil. Quer dizer, ao contrário, se nós verificarmos no setor de energia, dada a crise, nós usamos muito mais as termoelétricas, que não foram projetadas para isso, e as emissões brasileiras nessa área aumentaram muito. Então, o grande desafio do Brasil, na minha opinião, é como nós vamos trabalhar a questão da política de mudança do clima, como nós vamos internalizar esse tema nas políticas setoriais e nas outras políticas públicas, e como nós vamos articular, na minha opinião, os entes da federação. E, além disso, obviamente, eu acho que isso já tem acontecido no Brasil, a partir, inclusive, de 2009, que o tema de mudança do clima não é mais um tema de ambientalista, isso é muito salutar. A partir de 2009, quer dizer, você tem um engajamento muito claro do setor empresarial, que, inclusive, pede que o Brasil se engaje para ter, na verdade, segurança, enfim, em relação aos seus investimentos. E tem um tema que eu acho que vai ter que ser tratado, Sérgio e Carlos, nas próximas negociações, que ficou em aberto, que é o tema da precificação do carbono. Quer dizer, eu acho que para nós caminharmos por uma economia de baixo carbono, não é possível não tratar desse tema da precificação do carbono, Chico. Esse é um tema relevante. E acho que o Brasil também está um pouco atrasado. A China já está criando não sei quantos mercados regionais, o sistema de comércio de emissões europeu foi mal, quer dizer, não, é um exemplo mal sucedido, mas acho que o Brasil precisa começar a experimentar a questão de como o Brasil vai trabalhar o tema da precificação de carbono, porque me parece que é um tema crucial nessa discussão e que não foi tratado em Paris. E por que não foi tratado em Paris? Primeiro, falar em taxação de carbono é muito difícil na comunidade europeia. Quer dizer, por acaso, eu participo de um conselho da indústria de cimento e o presidente desse conselho, que é do CSI, ele é ex-presidente de IAA, um francês. Ele diz: não passa a taxação de carbono na União Europeia. Isso não é possível. Por outro lado,
Quer dizer, os outros mecanismos, até agora, têm sido completamente ineficazes. Então, eu diria para vocês, em relação ao Brasil, que nós, que estamos nessa sala e outras pessoas, temos que ter uma agenda em relação a esse tema. Uma agenda clara, como o Brasil vai cumprir, porque essa é a diferença, na minha opinião, até 89 e de Kyoto. Quer dizer, esse não é um tema em que, como era, olha, vamos esperar os outros fazerem, depois a gente faz. E, aliás, esse é um dado importante de Copenhague, porque o grande argumento nos Estados Unidos para eles não se engajarem é o fato da China e os outros países não entrarem. No momento que você destravou isso, quer dizer, na aliança Estados Unidos e China, quer dizer, você retirou, digamos assim, o pretexto. E também que eu acho que no Brasil nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades que estão ocorrendo nos Estados Unidos, como, por exemplo, dessa ação judicial. Quer dizer, quando você implementa uma política de redução de emissões ou mesmo de adaptação, quer dizer, você vai afetar de maneira diferente os inúmeros agentes e atores. E seria ingenuidade imaginar que esses agentes, esses atores não vão reagir. E num país em que o Congresso Nacional não tem essa capacidade, que depende do Executivo, nós teremos que ter um Executivo também exercendo uma liderança que, nesse momento do país, é muito difícil, porque o Executivo está muito fragilizado, não é porque a Dilma não é Dilma. Eu sempre falo isso em conversas com o Chico, que a diferença entre os governos estaduais e o governo federal é que o governo federal presta contas, entre aspas, para a comunidade internacional. Os governos estaduais não prestam contas. Então, esse vetor de pressão, ele é muito importante em relação ao governo federal. Inclusive, nós vivemos isso. Em 2009, o Chico escreveu uma política estadual de mudança do clima, porque o Serra era candidato a presidente da República e era importante ele se colocar como uma pessoa preocupada com isso, pressão internacional. Não é isso? Então, eu acho que esses aspectos são e passarão a ser cada vez mais relevantes. Quer dizer, então, eu acho que os desafios, para resumir, são vários. Um deles, como é que a gente vai colocar a sociedade nesse tema de mudança do clima? Que temos avanços, mas eu acho que os desafios são enormes. Quer dizer, enormes, inclusive no que o Carlos falou. Se não me engano, segunda-feira, que foi o dia da chuva forte, não foi isso, Carlos? Pelo menos eu vi no noticiário, que choveu naquele dia o equivalente em 20 minutos choveu o que seria equivalente ao mês inteiro, que é o tema da adaptação, que também está ausente nas políticas brasileiras. Quer dizer, a gente não consegue colocar o tema da adaptação, inclusive como absolutamente estratégico. E no campo de como nós vamos ter uma nova governança de mudança do clima no Brasil, à medida em que esse tema realmente vai exigir do país novas estratégias, direcionar o país para uma economia de baixo carbono, que é exatamente o que não está acontecendo no país nos últimos anos. Obrigado. Obrigado, Fábio. Bom,